Bom dias, pessoal do oitavo ano, todo mundo bem? Vamos começar então nossa aula de arte de hoje. Espero que todos estejam animados, empolgados. Vamos lá. Na última aula, nós paramos na unidade 2, estávamos falando da arte da academia acadêmica no Brasil, né? A formação da Academia Imperial de Belas Artes. Fazer aquela retomadazinha básica que a gente sempre faz. A arte acadêmica começou com a fundação da Academia Imperial de Belas Artes, AIBA, em 1826. 10 anos depois da chegada dos artistas franceses, a AIBA seguia padrões de estudos acadêmicos de arte europeu, oferecendo uma formação científica e valores tradicionais de arte com base nos padrões neoclássicos. Além disso, o ensino da técnica do desenho, pintura e arquitetura. Para cá, quem vai estar vindo é o pintor Félix Émile Taunay, filho de Nicolas Antoine Taunay, tá? Vem alguns artistas, isso vai acontecer porque Dom Pedro, que tinha uma veia, tinha uma visão mais, como eu posso dizer, mais avançada, mais moderna, né? Ele tinha a ideia de que um país precisaria de arte, né? Para começar-se um novo governo, um novo reinado, né? Precisaria de arte. Então, como no Brasil tinha arte, mas era uma arte mais local, uma arte mais rústica, né? Sem grandes interesses, então ele traz esse pessoal para cá. Aí, como nós havíamos visto na aula passada, aqui tem uma fotografia da fachada de como era a Academia Imperial de Belas Artes, 1937, né? O destaque, nós vamos ter um dos destaques, Manuel Araújo de Porto Alegre, 1854, tá? Ó, um ano após a proclamação da República, ocorreu em 1889, a Academia Imperial passou a ser oficialmente reconhecida como Escola de Belas Artes, né? Que passa aí por todo um processo. Os gêneros de pintura que são adotados nessa academia seria o gênero de pintura histórica. Como o próprio nome diz, são pinturas que representam a história do Brasil, os fatos, os acontecimentos mais importantes. Aqui vocês têm um QR Code que leva vocês para conhecer um pouquinho mais. Ó, o site do Museu Imperial. Então dá para vocês saberem como era a arte desse período, que é lindíssima, né? Rica, muito bem detalhada. Vamos ter o gênero retrato, como o próprio nome diz, fará retrato de pessoas importantes, ou até autorretrato dos artistas, né? Gênero natureza morta é tudo aquilo que são objetos e seres inanimados, né? No caso, frutas, legumes, flores, verduras, mesas, e aí vai. Gênero paisagem, que vai representar as paisagens do local. Em geral, as paisagens não têm pessoas. Se tiver alguma longe, né, de repente, mas em geral as pinturas de paisagem não apresentam pessoas. Aí a gente começou a falar da fase dos artistas da AIBA, a primeira fase sob a influência neoclássica, né? Como eu falei para vocês, que um dos principais artistas foi Manuel de Araújo Porto Alegre, que a gente acabou de ler. Então ele vem trazer ele vem acompanhado de Debré, embora um dos seus trabalhos mais expressivos seja na arquitetura e na literatura, na pintura ele também participa, né? Félix Émile Taunay, um especialista no gênero de pintura de paisagem, e que o Debré vem trazer pra gente essa estética do neoclássico, tá? Ele que vem ensinar o neoclassicismo. O que seria o neoclassicismo, retomando para quem esqueceu? O neoclássico é uma pintura de arte que é feita, pintura de arte, não só arte, tá, gente? Não só pintura que digo, mas arquitetura, escultura também abrange. E eles vêm trazer pra gente... Então, assim, ele vem trazer pra gente, né, a pintura neoclássica, vem trazer toda a beleza do greco-romano. Lembra que nós conversamos? Neoclássico, novo clássico. Eles vão fazer um resgate da cultura greca e romana e vai trazer e fazer uma adaptaçãozinha aqui pro mundo ocidental, né? E aqui no caso, olha, que pintura bonita. Essa daqui é do Taunay, do Félix Émile Taunay, do filho, né, do Taunay. Ele costumava pintar paisagem, como eu falei pra vocês, ó. Pessoas a gente vê muito discretamente. Tem um homenzinho aqui. Se eu não me engano, acho que aqui um outro tá bem longe, entende? São realmente assim, só pra dizer que tem alguém, que o foco principal é a natureza, tá? Na fase mais romântica, que é aquela fase, lembra que o romantismo nós conversamos? Ele vem trazer uma ideia
de coisas boas. Então, se de repente teve uma guerra, eles vão colocar que o rei ganhou de cara, ou se ele perdeu, nossa, ele teve que batalhar muito. É romantizar as ideias. Não tem muito a ver com amor romântico. Só vai ter um pouco depois. O início da segunda fase foi marcado pela coroação de 1841 de Dom João Pedro, que se mostrou grande incentivador das artes e da ciência. O novo imperador encomendou inúmeras pinturas históricas pela Academia da Aiba, né? Desenvolvida por alguns escritores, Gonçalves Magalhães, Gonçalves Dias, José de Alencar e o próprio Visconde de Taunay. Um dos principais representantes vai ser Vitor Meirelles, que vai retratar essas obras. Aí ele faz aqui, a reprodução da Santa Missa, né? Da primeira missa a ser realizada no Brasil. Então, essa questão mais romântica, que todo mundo estava lá participando. A gente não sabe se foi exatamente assim, né? Se eles estavam... acredito que no começo eles deviam estar lá por mais curiosidade, mas depois acabam sendo escravizados. Então, a gente pensa, acho que não foi tão interessante assim, né? Mas essas obras representam singularidade em relação a alguns elementos da composição. Repare como as figuras religiosas estão sempre em posições semelhantes, né? Em posição de adoração. Outra pintura histórica importante de Vitor Meirelles é a Batalha de Guararapes, para o qual o artista escreve um panfleto publicado em 1879, afirmando que não teve a intenção de representar o aspecto cruel e feroz, mas sim o encontro feliz dos heróis daquela época. Uau! Então, vocês entendem? Tem essa questão de romantizar, de deixar a coisa mais bonita do que realmente ela é, de deixar mais leve, né? De não colocar tantos horrores da guerra de como realmente foi. Ele deixa a coisa um pouco mais leve, mais fácil de ser ingerida. E nós vamos falar também de Pedro Américo Pedro Américo de Figueiredo e Melo, um pintor e professor da AIBA, teórico de arte, romancista, poeta, cientista, ensaísta, filósofo e político. Só isso, né? O rapaz fazia quase nada. Assim como Meirelles, dedicou-se também à pintura histórica, embora tenha produzido telas em outras temáticas. Na questão dele da histórica do Pedro Américo, ele vem retratar, digamos assim, a parte não tão bonita. Ele era muito criticado porque as obras dele falavam realmente a realidade. Ele mostra a realidade nua e crua, né? Vocês podem ver aqui com Tiradentes, né? Esquartejado. Então ele mostra realmente como era a história mesmo. Ele era muito criticado por isso, mas o trabalho dele é incrível. Então ele trabalhou durante muito tempo. Seguindo na tendência histórica, muitas das obras de Pedro Américo são uma tentativa de fortalecer o Império, como a Batalha do Havaí, a Independência ou Morte, que é o Grito do Ipiranga, que está exposta no próprio Museu do Ipiranga, e outras pinturas históricas, como Tiradentes Esquartejados, representada abaixo, retrata a morte de Tiradentes, recontando a Inconfidência Mineira. Essa foi bastante criticada pelo público da época, que considerou repugnante, uma vez que retratava de modo realista a execução cruel e sofrida de Tiradentes. Então ele era muito criticado porque ele contava a verdade mesmo, ele não tinha problemas com isso, tá? Aí aqui nós temos o jogo rápido. Já eu passo para vocês impresso, né? Impresso não, passo uma foto das respostas para vocês, que a gente já fez essa parte.